Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Aninha, a menina da ponte, Cora Coralina, uma mulher transgressora, uma mulher adiante do tempo, a menina que fez o ensino fundamental, equivalente ao ensino fundamental em Goiás, a menina que teve os conhecimentos básicos de língua portuguesa, de gramática, a menina que na adolescência, com um grupo de amigos, fazia poesias, fazia crônicas, algumas publicadas em jornais do interior de Goiás, a jovem que se encantou com seu cantinho de um advogado que veio para Goiás exercer o cargo, paulista que veio para Goiás exercer o cargo, equivalente a secretário de Segurança Pública, sabendo que a família era contra o relacionamento, Cora, a Aninha, a Ana Lins, foi embora com ele para São Paulo. Casaram-se, viveram no interior, mudaram para a cidade de São Paulo, ela teve contato com o modernismo, ela tinha noção do modernismo da Semana de Arte Moderna, ela conheceu o Mário de Andrade. Então nós não estamos aqui diante de uma mulher que era alheia às questões literárias, às questões da língua. É ignorância nossa não reconhecer isso, certo? Ela tinha uma habilidade, um talento muito grande, mas lógico que ela teve contato com as noções básicas de literatura e de gramática, ok? Ela mais tarde ela confessou que ela realizou primeiro o seu papel de mãe, o seu papel de esposa primeiro, de mãe, e depois do seu casamento, da realização do seu casamento, a morte do marido e os filhos criados, ela retornou a Goiás e foi fazer aquilo de que ela tanto gostava, aquilo que ela amava, fazer doces e fazer poesia. Ela retornou a Goiás na década de 1950 e em 1965 ela publicou o primeiro livro, que é o livro que é objeto da nossa aula, do nosso encontro. Poemas, Os Becos de Goiás, Histórias Mais. O primeiro livro dela, o livro de poemas que ela vinha fazendo durante algum tempo. Mais tarde, na reedição da obra feita pela Universidade Federal de Goiás, ela agregou outros poemas, os poemas do final, que são poemas já da década de 1970, e a obra reúne, assim, especificamente, o início, a marca inicial de Cora Coralina. A obra publicada em 1965, com textos escritos entre a década de 1950 e 1960, e com marcas específicas da autora, que é o que nós veremos agora na sequência, certo? Cora Coralina, a menina da ponte, Aninha, Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, uma mulher que se tornou uma das principais poetas da literatura brasileira, consagrada em 1980 por ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. O elogio de Carlos, em 1980, em uma crônica publicada nos jornais de Rio e São Paulo, e mais tarde o reconhecimento, a participação dela em um dos programas mais conhecidos do Brasil, o programa de Rolando Boldrini na Globo. E, finalmente, o reconhecimento quando ela recebeu o troféu intelectual do ano, o troféu Juca Pato, um troféu instituído pelo jornal Folha de São Paulo e pelo Congresso Brasileiro. Aninha, Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, é ela que nós trabalharemos com vocês nesse encontro, nessa aula. Vamos lá então, meninos, a análise da sua obra, a análise de alguns de seus principais poemas. A obra poética de Cora Coralina guarda as características fundamentais da poesia modernista. Nós temos na obra dela a liberdade, a ausência de métrica, a ausência de rima, o verso livre, o verso branco, as estrofes livres, a estrofação livre, o ritmo psicológico, o ritmo definido pelos recursos de repetição, como anáfora, paralelismo, e nós temos a incorporação da oralidade da linguagem, a incorporação da linguagem cotidiana, os temas prosaicos, que são elementos fundamentais que constituíram a poesia modernista desde 1922, desde a Semana de Arte Moderna. Desde Mário Bandeira, Oswald de Andrade e Mário, passando pelo Drummond, Vinícius, até chegar a Cora Coralina. Mas nós temos uma particularidade elementar na obra dela. O lirismo moderno, o lirismo tradicional, o caráter sentimental, a relação afetiva que ela estabelece com a sua vida, com a sua infância, com os elementos que compuseram a sua vida em Goiás, as suas reminiscências, as suas memórias, a sua cidade natal, a paisagem humana, a paisagem geográfica, a paisagem social, tudo isso lido, representado, com a carga sentimental muito forte, com um lirismo muito intenso, com a carga de simplicidade que a diferencia, por exemplo, de Cecília Meirelles. Na obra de Cora nós temos a realidade, e uma realidade do dia a dia, o cotidiano, sem o caráter transcendental neossimbolista que marcou a obra de Cecília. Então nós temos assim, a marca pessoal, a marca do modernismo, o verso livre, o verso branco, a liberdade, os temas prosaicos, os temas do cotidiano, a oralidade da linguagem, mas nós temos as marcas da autora.
um lirismo, um sentimentalismo, uma relação afetiva, uma poesia extremamente afetiva, marcada por uma presença intensa da função emotiva da linguagem. E a função emotiva da linguagem na representação da sua cidade, da sua vida e da paisagem social, geográfica e humana que compunham o seu estado, o seu mundo. Porém, como os grandes autores da literatura, tudo isso é vestido de temas universais. Os conflitos humanos, os conflitos pessoais, os conflitos sociais de caráter universal. Nós temos aqui a questão do regionalismo na paisagem, na linguagem, mas os conflitos retratados, os conflitos apresentados, os temas são universais. O que faz de Cora Coralina uma das principais poetas de toda a literatura brasileira. Não apenas da literatura goiana ou da literatura do Centro-Oeste, mas uma poeta autora dos grandes autores, Cecília, João Cabral, Carlos Drummond, Vinícius, Murilo Mendes, Jorge Lima, Manuel Bandeira, Oswald e Mar de Andrade. É essa autora que nós iniciamos agora com a sua obra. E na abertura nós temos o poema Ressalva, uma espécie de epígrafe do livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. É com esse poema que nós abrimos o nosso trabalho. Vamos lá então a ele. Na abertura do livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, encontramos o poema Ressalva. É a epígrafe do livro, o poema de abertura, o poema que anuncia os demais poemas. Vamos à leitura dele. Ressalva. Este livro foi escrito por uma mulher que no tarde da vida recria e poetiza sua própria vida. Observe, tá? A metalinguagem, o poema que explica o objetivo do livro, o poema de abertura, a epígrafe do livro. Este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Este livro, versos, não. Poesia, não. Um modo diferente de contar velhas histórias, Cora Coralina. Então nós temos aqui a epígrafe elaborada pela própria poeta, que anuncia o livro, que anuncia os poemas. É o poema de abertura, o poema que antecede a primeira parte. Ok? Tranquilos? Um poema de caráter metalinguístico, em que Cora apresenta o seu objetivo como poeta, certo? Vamos lá agora, sim, aos poemas da obra de Cora Coralina. Rapaziada, os poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, o livro de Cora, que é o objeto do nosso encontro, divide-se em duas partes. Na primeira parte, observamos basicamente três aspectos. A infância de Cora, a infância da Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, Aninha, a menina da ponte, a relação dela com a sua família, a relação dela, por exemplo, com a bisavó no Prato Azul Pombinho, um dos poemas mais importantes dessa fase. Então nós temos aqui a infância, as memórias, as reminiscências. Nós temos as questões sociais, muito intensa, Cora dá voz a quem não tem voz, da paisagem humana, a paisagem social, a mulher marginalizada, os boiadeiros, as tropas e boiadas. Nós temos também ainda a cidade de Goiás, minha cidade, um poema muito importante, Palácio dos Arcos, a sede do governo de Goiás, e a Jaula do Rosário, um poema de caráter folclórico que relata uma ave que havia ficado na igreja do Rosário. Havia um padre que gostava muito de aves, tinha várias aves lá, o padre foi embora e ficou a Jaó com seu canto triste. Nós temos o poema Rio Vermelho, a paisagem geográfica. Então são poemas que retratam a paisagem humana, a paisagem geográfica, a paisagem social. São poemas que retratam a cidade de Goiás, a cidade natal de Aninha. São poemas que retratam a sua infância, a Aninha, a menina da ponte. E uma observação. Cora Coralina incorpora as conquistas do modernismo, o verso livre, a oralidade da linguagem, o caráter prosaico. Cora incorpora um lirismo extremamente afetivo, sentimental, e um lirismo social, um lirismo moderno e contemporâneo, voltado para o sentimento do outro, o sentimento do mundo. E, principalmente, um ponto fundamental, a questão regional, o fundo, o cenário regional, o Rio Vermelho, a menina da ponte, a cidade de Goiás, mas os conflitos humanos, os conflitos pessoais de caráter universal. A paisagem, o ambiente, a linguagem regional, mas os temas, os conflitos são universais. É esse aspecto que nós trabalharemos agora com o poema de abertura do livro, Todas as Vidas, o poema em que Cora dá voz à mulher marginalizada. Vamos a ele então, meninos. Meninas, meninos, poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, Cora Coralina. Trabalharemos agora o poema de abertura da obra. Todas as Vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocarada ao pé do borralho, olhando para o fogo.
benze quebranto, bota feitiço, algum orixá, macumba terreiro, algum pai de santo, a benzedeira. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano, a lavadeira do Rio Vermelho. Outra mulher marginalizada, tá? Que lava a roupa dos homens das outras, do marido das outras. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho e sal, a cozinheira. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e vilharada. A mulher da vida, a mulher do mundo, não a puta, a mulher do mundo, a mulher que trabalha, a mulher que é de todos. Vive dentro de mim a mulher roceira, a lavradora, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem paredeira, bem criadeira, seus 12 filhos e seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, agora sem a puta, minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado, seu triste destino. Todas as idas dentro de mim, a benzedeira, a lavadeira, a cozinheira, a lavradora, a mulher do mundo, a mulher da vida, a puta, a mulher excluída. Cora dá neste poema voz às mulheres marginalizadas, ao indivíduo excluído, ao indivíduo à margem. Inclusive, é um dos fatores de tê-la tornado discriminada também no mundo em que ela vivia, na sociedade de sua época, certo? Cora da vida, da voz a quem não tem voz, e por isso ela foi marcada também no seu mundo, no seu tempo. Tranquilo, meninos? É um dos poemas mais importantes da poeta goiana, Todas as Idas. Ok? Na sequência, faremos a leitura de outros textos da obra de Cora Coralina. Vamos lá. Rapaziada, como já referido anteriormente, um dos temas mais marcantes dos poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mágicas de Cora Coralina é a representação da infância e da cidade de Goiás. Aninha, a menina da ponte. Esse aspecto nós vemos agora com uma carga sentimental afetiva muito forte no poema Minha Cidade. Vamos à leitura e análise dele. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo uma das outras. Eu sou aquela menina feia da ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas, sobrados e telhados e paredes. Observe recursos poéticos, típicos da poesia modernista, tá? O verso livre, o verso branco, mas recursos que trabalham o ritmo, como o paralelismo, cantando teu passado, cantando teu futuro, a anáfora, cantando, a enumeração em sobrados, telhados e paredes, certo? Então nós temos aqui uma poeta marcada por um lirismo intenso, um lirismo voltado ao seu cotidiano, um caráter prosaico, uma obra bem sentimental, bem afetiva em relação ao mundo que é certo? O lirismo também é um lirismo moderno, um lirismo contemporâneo, um lirismo de caráter social. O eu que vê a si mesmo, mas que vê o outro, que vê o seu mundo, que vê o mundo à sua volta, certo? Continuando. Eu sou aquele teu velho muro verde de avencas. Eu sou essas casas encostadas cochichando umas com as outras. Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas na frente das pedras, bravias. Eu sou a dureza desses morros, revestidos, enflorados, lascados a machado, lanhados, lacerados, queimados pelo fogo. Minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher, têm aqui suas raízes. Eu sou a menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha, Cora Coralina, Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Primeira parte do livro, tá? O lirismo social, o lirismo pessoal e o lirismo social. O lirismo voltado para o eu, mas voltado também para o mundo em que o eu está inserido, dando voz ao outro, dando voz, nesse caso aqui agora específico, à sua cidade, a cidade de Goiás, certo? Na sequência veremos outro texto da obra Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Vamos lá? Rapaziada, um dos principais aspectos dos poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais é a relação que o eu poético estabelece com o passado, as reminiscências, as lembranças, a memória, a reconstrução do passado pela memória do eu poético. O eu poético adulto revê a Aninha, a menina da ponte, a menina feia, a síndrome de patinho feio que a menina Aninha tinha. A menina Aninha se achava desajustada,
a desajeitada, a maluquinha, até porque também ela foi a única das Círias, a única das irmãs que fez poesia, que não é uma característica de pessoa muito ajustada, certo? Então nós temos aqui essa relação que ela tinha com o mundo na infância e essa relação vista pelo eu poético adulto, as reminiscências, o processo de memórias, a reconstrução do passado. Essas características, esses aspectos, são representados no poema O Prato Azul Pombinho. O Prato Azul Pombinho é um poema lírico, sentimental, de forte carga afetiva, um poema narrativo em que ela representa a história da sua bisavó, um fato marcante na vida da bisavó, o amor, a afeição que ela tinha pelo Prato Azul Pombinho. A última peça de um conjunto de 92 peças, relembrança, restos, sobras do seu casamento, certo? Então nós temos aqui toda aquela questão, o Prato Azul Pombinho, a última peça de 92, numa representação bem clara da decadência das famílias, tá? No auge, 92 peças. Agora, no declínio, na decadência, que é uma decadência das famílias e de toda a cidade de Goiás, uma peça, a peça que sobrou. E a menina desajustada, amalucada, nas suas estripulias, vai ser responsabilizada pela quebra do prato de estimação da bisavó. E aí vem o castigo, certo? Prato Azul Pombinho, a representação do passado, das memórias, as reminiscências de um eu poético adulto que vê a menina Ninha, a menina desajustada, o patinho feio, a sua relação com o mundo, a sua relação com o outro. Vamos lá então à leitura do poema com vocês agora. Rapaziada, como visto com vocês anteriormente, a primeira parte dos poemas dos Becos de Goiás Histórias Mais retrata a infância de Cora, a Aninha, a sua cidade, a cidade de Goiás, aspectos humano, geográfico e social. Vamos agora a um desses pontos no poema lírico-narrativo, um poema com a carga emotiva muito forte, um poema em que ela narra um episódio de sua infância envolvendo a sua bisavó. Vamos lá. O Prato Azul Pombinho. Minha bisavó, que Deus a tenha em glória, sempre contava e recontava, em sentidas recordações de outros tempos, a história de saudade daquele prato azul pombinho, um objeto de grande valor afetivo para a bisavó. Era uma história minuciosa, comprida, detalhada, sentimental, puxada em suspiros saudosistas e ais presentes, e terminava invariavelmente depois do caso esmiuçado. Nem gosto de lembrar disso. É que a história se prendia aos tempos idos em que vivia minha bisavó, que fizera deles seu presente e seu futuro. Ou seja, a bisavó está presa àquele episódio marcante da vida dela. Voltando ao Prato Azul Pombinho, que conheci quando menina e que deixou em mim lembrança imperecível. Era um prato sozinho, último remanescente sobrevivente, sobra mesmo de uma coleção, de um aparelho antigo de 92 peças, o que o torna mais valioso. Isso contava com emoção minha bisavó, que Deus haja. Era um prato original, muito grande, fora de tamanho, um tanto oval, prato de centro de antigas mesas senhoriais, de família numerosa, de fastos de casamento e dias de batizado. Pesado, com duas asas por onde segurar, prato de bom bocado e de mães bentas, de fios de ovos, de receita dobrada, de pudins, de grandes pudins, recendendo a cravo, nadando em calda. Era, na verdade, um enlevo. Tinha seus desenhos em miniaturas delicadas, todo azul forte, em fundo claro, no meio relevo, galhadas de árvores e flores estilizadas. Um templo enfeitado de lanternas, figuras rotundas de entremês, uma ilha, um quiosque rendilhado, um braço de mar, um pagode e um palácio chinês, uma ponte, um barco com a sua coberta de seda, pombos sobrevoando. Então, trata-se de um poema longo, de caráter lírico, sentimental, emotivo, e um poema narrativo. Como a bisavó de Cora tinha uma afeição muito grande pelo prato, a quebra do mesmo causou uma comoção muito grande na casa. E como não se chegou ao verdadeiro culpado, ao responsável pelo atentado, acabou sobrando para a menina Ninha. E como punição, ela recebeu um castigo exemplar, um castigo comum na época. Ela foi obrigada a, durante algum tempo, andar com um pedaço com o caco do prato pendurado no pescoço em forma de colar, para que ela se exemplasse, para que ela não repetisse ações daquele tipo, certo? Um poema lírico-narrativo, um dos principais poemas da obra Poemas dos Becos de Goiás Histórias Mais. E aí, rapaziada, vamos agora à segunda parte dos poemas dos Becos de Goiás Histórias Mais. Na segunda parte nós temos a poesia mais de caráter social. Nós temos assim questões sociais muito fortes, muito evidentes, desde o poema Cântico da Terra, o Hino do Lavrador,
até os últimos poemas que falam do menino de rua, da criança de rua, do menino delinquente, do menor delinquente e do marginal, do indivíduo marginal. A criança abandonada, o menor delinquente e, consequentemente, o adulto preso, o adulto marginal. Então são questões sociais mais fortes, mais evidentes, mais contemporâneas, que não se apresentaram na primeira parte, certo? Na segunda parte nós temos uma poesia mais voltada para o lirismo moderno, o lirismo contemporâneo, o sentimento do outro. Na primeira parte nós temos muita questão do sentimento do eu, a relação da menina Aninha, a relação da Aninha com a sua cidade, com a sua família, a relação dela com o outro, certo? Com a paisagem, tanto humana quanto social. E na segunda parte nós temos as questões sociais de forma mais evidenciada. Nós trabalharemos com vocês, a princípio, o poema O Cântico da Terra, um dos principais poemas de toda a literatura brasileira, para ilustrar esse caráter social, o lirismo moderno, o lirismo contemporâneo, o sentimento do outro. Vamos lá então, O Cântico da Terra, leitura e análise com vocês. Na segunda parte dos poemas do Beco de Goiás Histórias Mais, Cora Coralina abrange mais aspectos sociais. É o lirismo moderno, o lirismo contemporâneo, o sentimento do outro na voz da principal poeta goiana, uma das principais do Brasil. Trabalharei com vocês dois poemas bem marcantes dessa fase. Cora Coralina, O Cântico da Terra, hino do lavrador. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu bairro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida, sou o chão que se prende à tua casa, sou a telha da coberta do teu lar, a mina constante de teu poço, sou a espiga generosa de teu gado e a certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida, de mim vieste pela mão do Criador, e a mim voltarás ao fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas, sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos de sítio, felizes seremos. Cora Coralina, O Cântico da Terra, o hino do lavrador, um dos principais poemas de toda a literatura brasileira. Um dos principais aspectos de toda a obra de Cora Coralina, não apenas os poemas do Beco de Goiás Histórias Mais, é o telurismo, a relação telúrica, a relação do eu com a natureza, a relação de harmonia, de integração do eu com o mundo que envolve, com a terra, um canto de amor à terra, a poesia marcadamente sensorial, que nós já observamos anteriormente no heterônimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, e posteriormente no mato-grossense Manuel de Barros. Nós temos esses três poetas, Manuel de Barros, Alberto Caeiro e Cora Coralina, uma intensidade do telurismo, da relação telúrica, da relação do eu poético com a natureza, já observada antes, agora nesse nosso encontro, no poema Cântico da Terra. Nós analisaremos esse aspecto específico, essa relação do eu com a natureza, poesia sensorial, poesia telúrica, na leitura do poema do Milho, um dos mais importantes de toda a sua obra. E na leitura desse poema, nós marcaremos com vocês acentuadamente esse ponto, certo? A busca da integração do eu com a natureza, a relação do eu com a terra, a relação do eu com a Mãe Terra, poema do Milho, Cora Coralina. Tanto na primeira como na segunda parte dos poemas dos Becos de Goiás Histórias Mais, Cora Coralina apresenta ao leitor poemas longos, são poemas de forte carga sentimental, lírica e emotiva. Poemas narrativos como Prata Azul Pombinho, As Tranças de Maria, e poemas sugestivos, sensoriais, de forte carga telúrica, O Amor da Poeta à Terra, que é o caso que nós trazemos para vocês, o exemplo que nós apresentamos a vocês agora. O poema do Milho. Milho, punhado plantado nos quintais, taiões fechados pelas roças, entremeado nas lavouras, baliza marcante nas divisas, milho verde, milho seco, bem granado, cor de ouro, alvo, às vezes vareia, espiga roxa, vermelha, salpintada. Milho virado, maduro, onde feijão enrama, milho quebrado, debulhado, na festa das colheitas anuais. Bandeira de milho levada para os montes, largada pelas roças,
Bandeiras esquecidas na fartura, espiga descuidada dos pássaros e dos bichos, milho empaiolado. Cavador de milho, que está fazendo? Há que milênios vem você plantando? Capanga de grãos dourados a tiracolo, crente da terra, sacerdote da terra. Pai da terra, filho da terra, ascendente da terra, descendente da terra. Ele mesmo terra. Observe um caráter telúrico, o canto de amor à terra. Nós temos a apresentação da autora de uma das principais culturas do seu estado natal, o estado de Goiás, a cultura do milho. O milho está bonito. Vai ser bom tempo para as lavouras todas. O milho está marcando, condicionando o futuro. O roçado do seu fele está que faz gosto, um refrigério. O milho está verde, que chega a estar azul. Conversam vizinhos e compadres, reprodução da oralidade da linguagem, da variedade regional da língua. Milho crescendo, garfando, esporando nas defesas. Bonecas de milho túlgidas, negaciando, se mostrando vaidosas. A personificação do milho, a reprodução do milho repetindo, traduzindo a reprodução humana. Túnicas sobre túnicas, saias sobre saias. Anáguas, camisas verdes. Cabelos verdes, cabeleiras soltas, lavadas, despenteadas. O mineral descido de beleza vegetal. As bandeiras altaneiras, orgulhosas, esplêndidas, vão se abrindo a informação, pendões ao vento, extravasão da libido vegetal, procissão fálica pagã, um sentido genésico, domínio mineral, flor masculina erótica libidinosa, polinizando, fecundando a florada adolescente das bonecas, boneca de milho, vestida de palha, 7 cenários defendem o grão, gordas, esguias delgadas, alongadas, cheias secundadas, cabelos soltos, excitantes, vestidos de palha. Observe na construção do texto o caráter telúrico, o canto de amor da poeta à natureza, a cultura milenar do milho, uma cultura típica do lavrador goiano, do lavrador mesmo, não do grande proprietário rural. E nesse canto de amor à natureza, nesse canto de amor à cultura primitiva milenar, a personificação da cultura do milho. Tu observa o momento em que ela traduz na reprodução do milho a reprodução humana, personificando, revelando todo o amor, todo o sentimento que ela coloca no seu canto de amor à natureza, no seu canto de amor à cultura primitiva milenar do lavrador goiano, certo? É um dos poemas mais importantes da autora, um dos principais poemas dela, principalmente por esse tom telúrico, essa relação dela com a natureza. Ok, meninos? E nessa leitura nós procuramos passar para vocês as principais características da poesia de Cora Coralina, certo, rapaziada? Felicidade para vocês, bons estudos, um abraço, é o que desejo de tio Simbas. Inscrevam, curtam o nosso canal, porque o reconhecimento de vocês é a certeza do nosso trabalho, certo? Abraço a todos. A reedição dos poemas do Livro de Goiás Histórias Mais, na década de 1970, permitiu a incorporação de poemas voltados para questões sociais que a desagregação da sociedade brasileira, das cidades, causada pelo êxodo rural, pelo aumento da população urbana, trouxe. Nós temos aqui um dos principais problemas que o Brasil tem durante todo o século XX, um problema que se acentuou mais ao final do século e no início do XXI. A infância abandonada, um tema constante na literatura do século XX, Capitães da Areia, Jorge Amado, e que a poeta Cora Coralina traz nos últimos poemas do livro. São 3 poemas. O primeiro poema falando do menor, da criança abandonada, da infância abandonada. O segundo, do pequeno delinquente, do menor delinquente. E o terceiro, obviamente, a consequência final dessa relação, tá? A prisão, o indivíduo que vai preso. Então nós temos aqui, para fechar o livro, para fechar a obra, a poesia de caráter social voltada para o drama, um dos principais dramas contemporâneos do Brasil. A infância abandonada, o descaso, a exclusão, e esse descaso, essa exclusão que custa muito caro ao Brasil. Lembrando a vocês uma frase muito forte de Darcy Ribeiro, em 1983. Ou o Brasil constrói escola, ou em breve ele terá de construir muito presídio. A obra de Cora Coralina, reeditada em 1978, já traz poemas deixando bem clara essa evidência, tá? A não preocupação com escola gera a construção de presídios. Vamos lá então ao último texto lido e trabalhado com vocês nesse nosso encontro, certo? Oração ao Pequeno Delinquente. Cora Coralina. Aqui nós fechamos com vocês a leitura e a análise de textos. Rapaziada, os poemas dos Bicos de Goiás Histórias Mais, a obra de Cora Coralina fecha com 3 poemas de caráter social. E 3 poemas de caráter social que representam um problema
permanente e atualizável. A criança abandonada, a infância abandonada, o menor delinquente e, consequentemente, o adulto preso. São 3 poemas, um voltado para a criança abandonada, a infância abandonada, o segundo que nós leremos, Oração do Pequeno Delinquente, a criança abandonada se torna delinquente e, consequentemente, adulto vai para a prisão. Oração do Pequeno Delinquente, Cora Coralina. Fazei, Senhor, presente a razão dos que me julgam, que enquanto os filhos de pais abastados tinham escolas escolhidas, alimentos, recreação, carinho e brinquedos, eu, filho de pais ignorantes e pobres, era criança marginalizada, perdida pelas ruas, detida no pátio das delegacias, driblando os guardas, solerte e malandrim, às voltas com o juizado de menores. Eu tinha fome, sonhava com um bife bem grande, um pastel enorme, uma fruta, um doce sem tamanho. Eu era menor abandonado, correndo dos guardas, sozinho, sem escola e faminto. Meu Deus, acordai o coração dos meus juízes. Senhor, dai idealismo às autoridades para que elas criem em cada bairro pobre de Goiânia uma escola conjugada profissional e alfabetização para os meninos pobres, antes que eles se percam pelo abandono e por medidas inoperantes superadas dos que tudo podem. Mobral. Dai um Mobral. Mobral é um programa do governo brasileiro na década de 1970 para alfabetização de jovens e adultos. Dai um Mobral à criança que não teve lugar na escola primária ou deixou de a frequentar por falta de uniforme, de livros e de cadernos e de taxas escolares. Enquanto houver no meu país uma criança sem escola, haverá sempre um adulto se evadindo de um Mobral. Aumenta o número de adultos analfabetos na razão direta da criança sem escola. Aumenta a criminalidade jovem na razão direta do menor abandonado, infrator, corrompido, delinquente. A caminho da criminalidade do adulto, pela falta de escolas profissionais, escolas de salvação social. Observe que é um tema bem procedente, um tema bem marcante, então um tema permanente, um problema que permanece e um problema atualizável. Nós não temos mais um Mobral, mas a necessidade de escolas profissionalizantes se faz extremamente urgente em nossa sociedade, certo? Uma preocupação que a Cora não teve no decorrer dos poemas anteriores, de tocar na ferida dos problemas sociais contemporâneos urbanos do Brasil. A infância abandonada, tema, por exemplo, da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. Tranquilo, meninos? Com a leitura desse poema, nós fechamos com vocês o trabalho e a análise dos poemas de Cora Coralina, do livro Poemas dos Becos de Goiás Histórias Mais. Não se esqueçam, nós somos o Guia de Linguagem, se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal. O seu reconhecimento é a certeza do nosso trabalho. Um abraço, uma ótima semana, bons estudos, é o que desejo a todos vocês, o Titio Simas. Até a próxima, meninos. E aí, meninos, meninas, terminamos com vocês mais um momento, mais um encontro nosso. Hoje nós analisamos a obra Poemas dos Becos de Goiás Histórias Mais, de Cora Coralina. Nós vimos a obra como um todo, os diversos temas abordados e lemos com vocês, analisamos com vocês poemas específicos de cada um desses temas, certo? Nós temos certeza de que o nosso trabalho terá uma contribuição muito importante na sua vida, nesse momento em que você se prepara para a universidade, certo? Nós somos o Guia de Linguagem, não se esqueçam de se inscrever, de curtir o nosso canal, o seu reconhecimento é muito importante para nós. Eu sou o professor Simval Santana, uma ótima semana a todos, ótimos estudos, até a próxima, um abraço, é o que desejo do titio Simas, ok pessoal?